Muito bem, amados, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Lucas 10, a partir do versículo 17, até o versículo de número 24. A palavra do Senhor nos diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Semana passada nós refletimos um pouquinho sobre o que é viver numa perspectiva de vida materialista e uma perspectiva de vida no reino de Deus. Nós vimos ali uma parábola de Jesus sobre aquele homem que teve o campo que produziu demais, e ele disse: olha, eu não sei o que eu vou fazer, é tanta coisa, é tanta abundância que eu vou construir novos celeiros, vou acumular para muitos anos. E aí vem a chave do coração daquele homem: e direi a mim mesmo, direi à minha alma, come, bebe, regala-te, descansa, porque você tem para muitos anos. E nós vimos ali como a sabedoria bíblica entra em ação, chamando aquele homem de louco, insensato. Esta noite te pedirão a tua alma, que o tens preparado, para quem será? Em outras palavras, nada disso que você conseguiu acumular é capaz de te colocar na eternidade. Nós só podemos entrar na eternidade por aquilo que Cristo fez em nosso lugar. E ali, logo em seguida daquele texto, Jesus vai falar sobre o fato de nós termos um Pai que cuida de nós, que nós não precisamos ficar preocupados com aquilo que vamos comer, beber ou vestir, porque o Senhor sabe daquilo que necessitamos, a bênção dele está sobre nós, sobre o nosso trabalho, ele é poderoso para nos suprir cada uma das nossas necessidades. E hoje eu queria, mesmo dando sequência àquilo que nós falamos, refletir um pouco sobre a alegria na perspectiva do reino de Deus. Se você percebeu bem nessa primeira leitura, e é bom a gente poder voltar depois e ler novamente o texto com calma, nós vamos perceber que a alegria é a realidade predominante aqui nessa passagem. Ela está presente no relatório daqueles 72, dependendo da sua versão, talvez 70, né? Mas no original, 72 discípulos que foram enviados, eles voltam com alegria. Depois você percebe a alegria também na palavra de Jesus, em reação à alegria daqueles discípulos que voltaram. E por último, Jesus também, no seu ensinamento, ele fala de alegria: felizes são vocês. Então nós vamos pensar rapidamente sobre essa alegria na perspectiva do reino de Deus, abordando esses três aspectos. Em primeiro lugar, convido você a olhar de novo do versículo 17 até o 20, sobre a alegria no relatório daqueles discípulos. Para nós entendermos por que eles estão dando um relatório, no versículo 17, né, o texto nos fala isso:
os 72 voltaram, só pode voltar quem foi, não é isso? Então, quando eles foram, se você ler os versículos anteriores, você vai perceber que eles foram enviados pelo Senhor. O versículo 1 diz que o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2. O texto declara, Jesus faz uma recomendação a eles, dizendo: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Será que esse quadro mudou? Será que a gente tem hoje um grande número de pessoas engajadas na missão de Deus, no trabalho do Senhor? Jesus diz: os trabalhadores são poucos, a colheita é muito grande, a seara é muito grande. Basta você olhar para o seu entorno, olhar para a sua família, olhar para o seu ambiente de trabalho, olhar para a sua classe de escola, de faculdade, você vai ver um monte de demandas, de gente oprimida, de gente carente, de gente que precisa conhecer o Evangelho. E nós cantamos nessa manhã que nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, que foi enviado ao mundo para ser uma bênção. Nós estamos em missão. A missão não é nossa, a missão é de Deus. Jesus falou assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Se você é membro do corpo de Cristo, você foi enviado. Não necessariamente para a África, como a Cirlane falou bem, mas começando da nossa Jerusalém, começando onde nós estamos. É lógico que alguns Deus envia para outros países, para outras realidades, para outras culturas, mas nós estamos aqui como discípulos de Cristo. Então eles foram enviados. Jesus falou sobre a questão aí dos trabalhadores serem poucos. Ele então faz uma recomendação. No verso 2, portanto, peçam ao Senhor da colheita, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua colheita. Nós temos que pedir isso ao Senhor. Essa seara ou essa colheita tem um Senhor. Jesus diz: vocês não vão pedir a qualquer pessoa, vocês vão pedir ao Pai, ao Senhor, porque Ele é quem envia, Ele é quem desperta, Ele é quem capacita, Ele é quem prepara. Então é a Ele que nós temos que pedir. Não adianta nós ficarmos dizendo: está faltando gente para essa área, para aquele ministério. Nós temos que orar ao Pai, porque é o Pai quem envia esses trabalhadores, é o Pai quem gerencia isso. Nós estávamos no aniversário da igreja em Campo Grande, fui eu, o presbítero Tércio, o pessoal lá de casa, a irmã Lília também, estava lá o Paulo César do Logos cantando. O Paulo César tem um irmão que já está, acho que mais de 40 anos, está completando 40, se não me falha a memória, no campo missionário, numa tribo no Amazonas, missionário da Meva, é o Edson. Ele é casado com a filha do pastor Mário, que foi meu pastor lá em Paracambi. Essas famílias acabam se entrelaçando, né? E o Edson falou, e o Paulo César dizendo que ele um dia foi cantar, né, um evento que teve na Rede Record, e colocaram ele num hotel. E ele falou que quando ele entrou no hotel, ele pisou no tapete, ele não acreditou, ele não via mais o fundo, era tão luxuoso que o pé dele sumiu ali. E aí ele entrou em crise. Ele falou assim: Senhor, o Quinha é o apelido do irmão dele, o Quinha nesse momento está lá numa casa de chão, de pau a pique, né? E eu estou aqui. Ele começou a se sentir desconfortável com aquilo, ele começou a orar, e aí o Senhor falou assim: Ed, você não vai entender isso. A mesma alegria que eu coloco no seu coração de estar aqui, eu coloco no Edson lá, no meio dos índios. A gente não entende isso. Nós somos trabalhadores da seara. Deus nos envia onde Ele quer. Deus nos prepara para determinados ministérios. Eu trabalhei com um pastor que ele falou assim: olha, eu vou fazer qualquer coisa, mas se tiver algum doente, vai você. Porque ele desmaiava no hospital. Ele não conseguia lidar com aquilo. Aqui nós temos o ministério Presbítero Carlinhos, Diácono Antônio, Anderson, Gil, todo mês estão ali no Hospital Orense de Freitas. E quando era presencial, iam naquelas alas todas ali, orando. Gente que foi preparada para isso, levantada para isso. O Senhor envia trabalhadores. Tem gente que faz trabalho que você nem se imaginaria fazendo. Tem pessoas que gastam 50 anos da sua vida para fazer a tradução de uma Bíblia, para uma tribo, para uma etnia. Porque a palavra de Mateus 28 é todas as etnias, todas as nações, diante do trono de Deus. Só Deus pode fazer isso, mas Ele quis usar a igreja. É isso que Ele está fazendo hoje. Ele está chamando homens, mulheres de toda a tribo, povo, língua e nação,
para estarem diante do Cordeiro para sempre. Louvado seja Deus naquele glorioso dia. E qual é a nossa alegria? E essa é a alegria dos 72, você poder participar disso. Nós não merecíamos nem a salvação, nem participarmos da obra. E Jesus então diz, orem. E eles oraram, irmãos. Sabe quem foi a resposta de oração? Eles mesmos. Senhor, manda trabalhadores aqui para essa região. Jesus falou assim, vou mandar. Mandei 72. Quando você ora, você pode ser a resposta da sua oração. Por isso que tem gente que não ora, né? Não vou orar não, porque Deus pode, né? Mas, irmãos, é a melhor coisa que tem, é você ter esse privilégio de ser usado pelo Senhor, né? De participar daquilo que Deus está fazendo. Então, Jesus os enviou, você conhece o texto, a provisão é com Ele, não precisa levar isso, não precisa levar aquilo, só confia na minha graça, leve a minha paz, cure os doentes, verso 9, que ali houver, e diga-lhes, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está próximo. Quando Deus liberta uma pessoa, quando uma vida é salva, o reino de Deus chegou. Jesus veio trazer o reino. Primeira pregação de Jesus, Marcos 1, 14 e 15, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Manifestação do reino, libertação de vidas, transformação de pessoas, para a glória do Senhor. Participar disso é uma alegria. Por isso, irmãos, percebam que os 72 voltam, diz o verso 17, alegres, felizes, trazendo um relatório. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Então, na perspectiva daqueles discípulos que voltavam da sua missão, a alegria era fruto da consciência de que eles foram usados por Jesus para ajudar pessoas, para ajudar aquelas famílias. Eles viram gente oprimida sendo livre. Eles viram pessoas cativas por Satanás serem transformadas, libertas para a glória de Deus. A alegria voltando, a paz se estabelecendo nos corações, gente se reconciliando, se perdoando. E eles então voltam. E voltam dizendo, Senhor, quando a gente orava, saía capeta para tudo que era lado. Gente era liberta, opressão, grilhões sendo quebrados. Isso por causa do teu nome. Interessante a perspectiva deles, não é por causa de nós, mas é por causa do teu nome. A autoridade é do nome de Jesus. Na grande comissão, antes de dizer, ide fazer discípulos de todas as nações, Jesus primeiro disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão como? Debaixo da minha autoridade, debaixo do meu poder. E é isso que Jesus está dizendo aqui para eles. Mas curiosamente Jesus corrige a motivação deles, mostrando duas realidades. A primeira delas, Jesus diz assim, olha, isso aconteceu por causa da autoridade que eu dei para vocês. Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago, e eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Aleluia! Ah, irmãos, não existe nada mais poderoso que nos proteja, que nos guarde mais do que o sangue de Jesus. Não existe nenhuma outra realidade espiritual capaz de guardar e proteger a sua vida. Há um exemplo claro na Escritura, quando o povo de Israel vai sair lá do Egito. A última praga, a derradeira praga. Os egípcios adoravam os primogênitos, porque eles sabiam que seriam os próximos faraós. Eles eram adorados. E por causa da rebeldia, a obstinação do coração de Faraó, essa seria a última praga. Deixa meu povo ir, deixa meu povo ir. E ele resiste, ele reluta, ele acha que pode contra Deus. Ele é considerado uma divindade no Egito, que é a maior potência do mundo naquela altura. E Deus então diz para o povo de Israel, vai ser a última. Mas eu quero que vocês façam uma coisa, vocês vão matar um animal. Vão pegar o sangue desse animal e vão colocar no umbral da porta de vocês. Quando a destruição se estabelecer, o anjo vai olhar o sangue, quando ele viu o sangue, ele vai passar por cima. Vocês vão ser poupados e preservados por causa do quê? Por causa do sangue. Isso aqui, irmãos, aponta para o sangue de Jesus.
Não existe realidade espiritual mais capaz de nos guardar do que o sangue de Jesus. Se refugie no sangue de Cristo. Nós somos salvos por causa do sangue de Jesus. Nenhum de nós é salvo por aquilo que faz, pelas boas obras que faz ou deixa de fazer. Nós só podemos entrar no céu pelas obras de Cristo, pela pureza de Jesus e pelo sacrifício perfeito dele. Quando cremos, nós somos perdoados e reconciliados com o Pai. E a partir daí nós vivemos uma vida espiritual guardada pelo Senhor, protegida pelo Senhor. E eles então perceberam isso. À medida que eles iam, oravam, se confrontavam com as trevas, Satanás saía daquelas pessoas. Por causa do nome de Jesus, por causa do poder desse nome que está sobre a igreja. Bendito o nome de Jesus. Amém, querido? Aleluia. Jesus então diz, olha, isso aí aconteceu por causa da autoridade que eu dei a vocês. E aí Jesus aponta para uma realidade maior, que a verdadeira alegria dele se devia ao fato de que seus nomes estavam arrolados nos céus. E no verso 20, Jesus então traz essa palavra, contudo, alegrem-se. Jesus está dizendo, eu sei que isso é um motivo de alegria para vocês. Ver gente sendo ajudada, ver gente sendo liberta, ver pessoas reagindo, saindo daquele estado de opressão. É lógico que eles voltaram alegres. Mas Jesus está dizendo o seguinte, existe algo maior. Alegrem-se, diz o verso 20, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Aleluia! Eles foram escolhidos em Cristo como nós, para pertencermos ao Deus e ao seu reino, independente da obra que realizamos, mas por causa de quem Jesus é e por aquilo que ele fez. Amém, querido? Ou seja, durante toda a sua trajetória, se você não expulsar um demônio, mas se você foi lavado e remido no sangue de Jesus, você vai entrar no reino dos céus. Aliás, Jesus fala até o contrário. Muitos dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, nós fizemos isso, expulsamos demônio, falamos mistério, sapateamos, rodeamos, fizemos um monte de coisa. Jesus falou assim, vocês não se apartaram da iniquidade, eu não conheço vocês. Vocês não nasceram de novo. Então, irmãos, isso aqui é algo tremendo. A nossa alegria é porque nós fomos escolhidos em Cristo Jesus, antes de qualquer ação nossa. Pelo contrário, o Senhor agiu no meio de uma massa falida, que era o nosso coração perdido e separado, rebelde, inclinado para o mal. Deus teve mais trabalho para nos salvar do que criar a natureza, o universo. Porque o universo ele criou do nada. A minha salvação e a sua foi já no meio de uma massa totalmente deformada pelo pecado, inclinada para o mal. Né? E tem gente, como eu falei semana passada, que ainda quer ser a sua melhor versão. Meu irmão, se eu for minha melhor versão, eu vou ser um pecador mais sofisticado. Mais nada. Que pecador eu já sei ser. Eu quero ser mais parecida com Jesus. Transformado de glória em glória. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Não é eu ser a minha melhor versão de mim mesmo. Para pecar mais, meu irmão? Para pensar mais besteira? Não. Mais transformado de glória em glória. Em nome de Jesus. Então, amados, nós percebemos aqui a alegria. Como o reino de Deus produz em nós a alegria. Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas a alegria nesse texto, ela segue, ela se manifesta agora no coração de Jesus. Vejam aí versículos 21 e 22. Depois que Jesus fala da alegria deles, que corrige a rota, dizendo, olha, vocês sim se alegram porque participam da minha obra, mas mais do que isso, vocês foram escolhidos. O nome de vocês está escrito no livro da vida por causa da minha obra bendita. E aí Jesus diz, naquela hora, vejam que é algo dinâmico, naquela hora, Jesus exultando no Espírito Santo, exultar é se alegrar, é se regozijar. E ele diz, eu te louvo, Pai, aleluia, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Jesus está olhando para aquela gente ali alegre, porque viu pessoas sendo livres,
E essas pessoas estão se alegrando com o reino de Deus. Jesus fica feliz, Jesus se alegra nesse momento, porque aqueles discípulos estão contentes por pertencerem ao reino de Deus, por participarem da missão de Deus, e entenderem agora que a maior alegria está no fato de que os seus nomes estão arrolados nos céus. Então, a alegria do Senhor foi transformada num louvor ao Pai, porque o Pai se revelou aos pequeninos. No reino de Deus não entra prepotente, no reino de Deus não entra arrogante. Jesus está dizendo, os sábios, os entendidos, os que acham que são, não conseguem entender isso. Não conseguem entender essa alegria que nós temos no Espírito Santo, essa alegria que temos de louvar, de adorar, de servir, de participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Eu era cego e agora vejo. Eu vivia no império das trevas e fui transportado para o reino do Filho do seu amor. O resultado disso é a alegria. Jesus começa a se alegrar na presença do Pai. Ele nos ensina um pouco mais sobre quem é Deus, o Deus que é o Pai de Jesus. Ele chama Deus de Pai. Ele está falando de proximidade, de cuidado, como vimos semana passada. O Pai sabe daquilo que vocês precisam. E ao mesmo tempo que Jesus chama Deus de Pai, Ele o chama de soberano, Senhor do céu e da terra. Ele está no alto e sublime trono, Ele é soberano, é Senhor, mas Ele habita com quebrantado de coração. Ele é o nosso Pai. É o Pai que vê a sua dor. É o Pai que está contigo na sua adversidade, que passa com você pela tribulação. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Por quê? Porque Ele passa conosco. Louvado seja Deus, Ele é Senhor e Ele é Pai. Soberania, grandeza e proximidade e cuidado. Jesus orando ao Pai, Jesus exultando, nos dando um exemplo de como nós devemos nos alegrar no Espírito Santo, na presença do nosso Pai. Nós temos um Pai. Eu não sei como é que eu vou amanhecer amanhã, com saúde ou sem, mas eu sei que eu tenho um Pai. Você pode ter essa certeza em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. O louvor da Vivi e do Renato não é só agora quando o Bernardo nasceu, mas antes, em todo o processo, eles louvaram o Senhor também. Quantos de nós aqui passamos adversidades e enquanto estávamos passando por elas, nós ainda assim louvávamos a Deus, louvávamos e adorávamos, servíamos. E aí o Senhor fez algo extraordinário e nós continuamos servindo, nos alegrando na presença do nosso Deus. A maior alegria, Jesus está dizendo, o nome de você está escrito no livro da vida. Amém, querido? Você acorda, você dorme e você é filho de Deus, é filha de Deus amado e amada. Nada pode mudar isso. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. E Jesus olha para aqueles homens voltando alegres, ele exulta, Senhor, Pai, obrigado, porque eles enxergaram a grandeza do reino de Deus. Quer fazer parte do reino de Deus, está debaixo do governo de Deus, é muito diferente. É muito diferente. Bendito é o nome do Senhor. Ao crermos nele, somos recebidos na história como filhos de Deus. E isso se dá porque na eternidade, Deus, em sua graça, nos escolheu em Cristo e se revelou a nós. Jesus está dizendo isso no versículo 22. Ele está feliz porque aquelas pessoas e nós também conhecemos a Deus porque Deus quis se revelar a nós. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar, graças a Deus que Ele quis se revelar a nós, irmãos. Nós não podemos conhecer a Deus, não poderíamos conhecê-lo, se Ele não decidisse se revelar. Revelar é tirar o véu, tirar a cortina, se mostrar. Deus se mostrou na criação, Deus se mostra nos seus atos soberanos na história, Deus se mostrou em Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, diz João capítulo 1, verso 18, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai decidiu revelá-lo, apresentá-lo a nós. E Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você só pode conhecer a Deus por meio de Jesus.
Por intermédio de Cristo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só por Ele. Hebreus 10:19 diz que nós só podemos entrar na presença dEle, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Se é por meio de Jesus que você ora, que você adora, que você foi reconciliado com o Pai, é porque Ele se revelou a você. A igreja é a comunidade composta por homens e mulheres que receberam essa revelação, a mesma revelação de Pedro. Jesus pergunta: quem os discípulos dizem que eu sou? Quem o pessoal, os discípulos não, a multidão, as pessoas, quem elas dizem que eu sou? Aí um diz assim: Senhor, essa multidão acha que o Senhor é um profeta. A gente fez uma pesquisa rápida aqui, uma enquete. Uns disseram que é Elias, outros acham que é Jeremias, ou João Batista, ou algum dos profetas. Tem alguma coisa estranha aqui, irmãos, porque equipararam Jesus aos profetas mais pesados. Jeremias, o pessoal dizia assim: a gente vai ficar 2 anos no cativeiro. Jeremias falou assim: gente, pode parar com a palhaçada, são 70. Os falsos profetas, não, 2 anos, vai ser um bate-volta, não precisa nem desarmar muita coisa. No Jeremias são 70. E quando o pessoal está lá, ele me manda uma carta e fala assim: gente, olha só, a vida vai parar não, tá? Cultive pomares, construam casa, bota a garotada para casar aí, porque são 70 anos. E ore pela cidade onde vocês estão, porque se a bênção de Deus for sobre a cidade, ela vem sobre você também. Ore pela paz da cidade. Tem crente que não ora pela paz da cidade, que não ora pelo governo, que não ora pelas situações. Nós temos que orar, porque a paz na cidade resulta em bênção para a nossa vida. Então algumas pessoas achavam que Jesus era parecido com Jeremias, outros Elias. Elias é aquele que botou o dedo na cara do Acabe. Você diz que eu sou o perturbador é você. Está falando para o rei, gente. Está falando com o primo dele, não. Mais novo. A gente com o primo mais novo, quando era mais novo, falava grosso, né? Com o mais novo, pequenininho. Ele está falando com o rei. Você que é o perturbador. A gente está nesse caos aí por você, por causa dessa prostituta que é a sua mulher aí. Serva do capeta. Que mantinha, patrocinava a idolatria, ela tinha mais de 450 profetas que ela bancava. Era imposto. ICMS, tudo que o povo pagava ia para os falsos profetas. Você olha lá no Monte Carmelo, não cai só 450, não cai os 400 da Jezabel também, 850. E Elias está sozinho diante de Deus. Você com Deus é a maioria. Um só na presença do Senhor. Jesus foi comparado a Elias. João Batista não vou nem falar nada, né? Porque o João Batista falou para Herodes: você gosta de ser adúltero, né? Você é adúltero, sabia? Se você estiver se relacionando com uma mulher que não é a sua esposa, a Bíblia chama isso de adultério. Você é um adúltero. Resultado: a cabeça dele foi no prato, mas ele está na glória. Em nome de Jesus. Porque o que Deus espera de um profeta, de um homem de Deus, uma mulher de Deus, é que ele seja encontrado fiel. Nós não somos julgados pela quantidade de resultado, assim, aos olhos humanos, grandeza, não. Deus quer que a gente seja fiel. Paulo diz isso em 1 Coríntios. O que Deus espera de um dispenseiro, de um servo, de um mordomo, de uma testemunha, de um discípulo, é que ele seja fiel. Basta. E aí, então, irmãos, Jesus recebe aquele relatório e fala assim: tá bom, então já arquivou aqui, né? Eu sou um profeta. Um profeta você ouve. Mas e vocês? Aí Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Um profeta você ouve, mas a Deus você adora. Jesus é assim: ou você rejeita ou você adora. Porque Ele, na palavra de Deus, é apresentado como Deus. Deus Filho, Deus encarnado. Ele merece adoração. Todo joelho vai se dobrar diante dele, toda língua vai confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Aí Jesus fala assim: sobre esta afirmação, sobre essa sua declaração de fé, eu vou edificar a minha igreja. Essa frase sua, Pedro, que não foi você que chegou a essa conclusão, foi o Pai quem te revelou, vai ser a base de fé da minha igreja.
A minha igreja é composta por homens e mulheres que tiveram a mesma revelação que você, que eu sou mais do que um profeta, que eu sou mais do que um mestre, mas que eu sou Deus, eu sou o Messias de Deus. Amém, irmãos? O Pai quis revelar isso. Revelou um pescador da Galileia. Revelou um pecador de Paracambi. Revelou para um dentista aqui em São Gonçalo, dos bons, 2. Revelou para um mecânico. Revela para quem ele quiser. Paulo diz, olha para a nossa congregação. Não foram muitos sábios escolhidos segundo a perspectiva desse mundo. Deus chama quem Ele quer, irmãos. E Jesus então aqui está se alegrando. Aqueles 72 voltam felizes da vida, devem ter passado luta, batalhas, passaram. Mas viram a ação de Deus e falaram, Senhor, obrigado. Aí Jesus fala, olha, mais do que ser usado, vocês foram escolhidos. O nome de vocês está no livro da vida. E eles então se alegram, e Jesus também se alegra. Mas a alegria também está presente na última parte desse texto, nós caminhamos para a última parte. A alegria no ensino de Jesus aos seus discípulos. Versículos 23 e 24, então ele se voltou para os seus discípulos. Eu tenho falado frequentemente isso aqui, irmãos. Jesus, ele não negligenciou a multidão. Jesus ministrava a multidão, mas ele concentrou-se nos seus discípulos. Ele preparou os seus discípulos. Nós fomos chamados para ser e fazer discípulos de Cristo. Em particular, ele vai tratar com os seus discípulos, diz o texto. E diz para eles, e não a multidão que está atrás de alguma coisa só. A multidão que é vulnerável, que está atrás dos sinais, que está atrás dos milagres, mas que ainda não conhece como Filho de Deus, que ainda não reconhece que Ele é o único caminho, que é aquele que nos reconcilia com o Pai, que merece adoração, que é igual ao Pai. E aí Jesus diz a eles, vocês são felizes. Felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Aleluia. Que privilégio, irmãos. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis de Jesus desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Muitos reis e profetas na história aguardaram esse tempo, mas não tiveram o privilégio. Vocês são testemunhas oculares disso. Jesus então chama os seus discípulos de felizes. Eles estão fazendo parte da geração que viu o Verbo se fazer carne. Eles fizeram parte da geração que viram o Messias de Deus pessoalmente. A promessa que foi feita lá no Gênesis, Deus ia enviar alguém para esmagar a cabeça da serpente, seria ferido no seu calcanhar, esse é o Cristo de Deus. Eles viram. Lembram-se de Simeão? Simeão pega Jesus no colo e fala assim, agora eu posso morrer. Falou para a mulher dele, não sei nem se eu paguei a SINAF, né, mês passado, mas eu estou indo embora. Se Deus quiser, vai ser agora. Os meus olhos viram a salvação de Deus, eu estou preparado para ir embora. Aleluia! Ninguém está preparado para sair da história se ainda não viu Jesus como Salvador e Senhor. Eles então estão felizes porque fizeram parte da geração que viu o Verbo encarnado, viu o Verbo de Deus, testemunharam milagres, ouviram o seu ensino, estavam em comunhão pessoal com Ele, e eles então foram chamados de felizes. Pedro, João, você olha lá para a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Pedro diz assim, olha, quando nós falamos, eu não falo da vinda do Senhor, eu não falo como alguém que está contando uma historinha. Os meus olhos viram, eu estava lá com ele no Monte Santo, quando eu ouvi uma voz do céu dizendo, este é meu filho amado. Pedro estava lá na transfiguração, Pedro, Tiago, João, Jesus, Moisés e Elias. Ele ficou tão maravilhado que falou, Senhor, vamos mudar para cá agora. Faz 3 tendas, não precisa nem para a gente não, uma para o Senhor, para Moisés e para Elias. Ele está tão maravilhado. João diz na primeira carta, 1 João 1, de 1 a 3, as nossas mãos apalparam o verbo da vida, o que nós ouvimos, o que nós vimos. Quando as autoridades judaicas mandaram eles pararem de falar, eles falaram assim, como é que nós vamos deixar de falar do que vimos e ouvimos?
E Jesus então diz: vocês são bem-aventurados, são felizes. E a minha pergunta é: nós temos tido essa mesma alegria? Talvez você possa pensar: mas nós não fomos testemunhas oculares como Pedro e João. Mas o que a Bíblia fala a nosso respeito? A Bíblia diz que nós somos a habitação de Deus no Espírito. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O nosso nome também está escrito no livro da vida. Nós temos a alegria como fruto do Espírito Santo. Nós temos a alegria da salvação, a alegria de participarmos da obra que Deus está fazendo. Tudo isso é para nós motivo de alegria. Será que isso tem sido motivo de alegria para nós, irmãos? Jesus falou assim para os seus discípulos: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar outro Consolador. Ele habita convosco e estará em vocês, em vós. Ele habita em nós. Amém, querido? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você é dele, você tem o Espírito da sua vida. Que alegria! O nosso nome está escrito no livro da vida. Fomos perdoados por Jesus, lavados no seu sangue. Vamos viver a eternidade com o Senhor. Os nossos olhos vão se fechar na história, e quando se abrirem na eternidade, nós vamos ver a face do Cordeiro que foi morto, mas que vive. Será que isso não é suficiente para nós nos alegrarmos? Ou será que nós fomos capturados pelo espírito desse mundo, que diz para mim e para você que nós só podemos ser alegres se as circunstâncias terrenas e materiais forem favoráveis a nós? Esse mundo deseja que nós tenhamos uma perspectiva de alegria como resultado de circunstâncias favoráveis. Mas Jesus está dizendo: alegrai-vos, o nome de vocês está no livro da vida. Louvado seja Deus, irmão. Era cego, agora vejo. Perdido e fui achado. Meu nome estava em tudo que era lugar. Talvez até na boca do sapo. Mas agora está no livro da vida. Selado com o sangue do Cordeiro. Você vai ficar de boca fechada, meu irmão? Você vai ter uma postura, você acorda, ai, mais um dia. Não, louvado seja Deus, mais um dia. Estou mais perto da eternidade, estou mais perto do Cordeiro, de vê-lo face a face. Vou ficar 800 anos só olhando para ele, vai para lá, vou para lá. Passa Salomão, passa um monte de gente, não quero nem saber quem está do meu lado. Eu quero olhar para ele, eu estou lá por causa dele. O pessoal foi só um instrumento, mas ele que resolve. Né? Ele é que me colocou ali, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero, irmãos, terminar com 3 aplicações. Queria que nós olhássemos para o exemplo de Jesus, nesse texto, falando da alegria, o que deve realmente nos motivar a alegria, mas eu queria também concluir com Filipenses 4, em que o apóstolo Paulo nos ensina a olharmos para as circunstâncias da nossa vida de maneira diferente. E há 3 realidades que eu queria compartilhar aqui. A primeira delas, primeira aplicação, como é que Paulo reagia às circunstâncias? Adaptação. Paulo diz: pois aprendi a adaptar-me. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi. Na outra versão diz: aprendi a viver contente. Paulo está escrevendo para uma igreja generosa, missionária, a igreja dos Filipenses, que não se esquecia dele, que mandava oferta para ele, mas ele passou por momentos difíceis. Ele está sendo grato a essa igreja, está trazendo um relatório no capítulo 4, está dizendo para aqueles irmãos: olha, vocês foram uma bênção para mim, em alguns momentos da minha vida eu tive fartura, porque vocês foram usados por Deus. Deus usou generosidade, colocou generosidade no coração de vocês, e vocês me abençoaram mesmo na prisão, quando, entre aspas, eu não era produtivo. Porque é assim, né, irmãos? O mundo ensina a gente a ser utilitarista. Enquanto a pessoa serve para a gente cuida dela. Depois vira lixo. Mas o reino de Deus não é assim. O reino de Deus nos ensina a honrar pessoas. Aquela igreja aprendeu a honrar
um líder que foi bênção, que passou por ali, que apanhou, que em Filipos foi preso. E ali ele já aprendeu e já nos ensina que não são as circunstâncias que devem extrair de nós o louvor a Deus. Ele está louvando a Deus com os pés no tronco. Ele e Silas louvando, adorando. Não tem ali naqueles lábios murmuração. A gente queria ir para um lado, o Senhor mandou para cá, olha, a gente parou, não tem nada disso. Eles estão orando e louvando a Deus, aí o resultado você já sabe. As cadeias são quebradas. O carcereiro que já ia se matando foi salvo, a família toda salva. Lídia tinha se convertido, eles saem dali, vão para a casa dela, aquela mulher agora já é uma serva de Deus, a casa dela está à disposição do reino. No início do capítulo 16, o texto diz assim, que Deus abriu o coração de Lídia para atender aquilo que Paulo pregava. Foi o Senhor que abriu o coração dela, agora a casa está aberta. Depois que o coração se abre para o reino, tudo está aberto, a casa, o carro, os recursos, o tempo, a empresa, tudo é para a glória dele. E Paulo então está dizendo isso para aqueles irmãos, olha, vocês foram uma benção, mas nos momentos que eu passei por escassez, eu me adaptei. Irmãos, isso faz parte da sabedoria de Deus. Há momentos que você vai ter que viver com menos, há momentos que a gente vai ter que se desprender de algumas coisas, mas nada disso vai roubar de nós a alegria de pertencermos ao reino de Deus. Nada disso vai roubar de nós a alegria de sermos filhos e filhas de Deus. Se você não conseguiu fazer aquele mestrado ainda, aquele doutorado, se você ainda não conseguiu sair do país para fazer aquele curso, espere em Deus. Se alegre com aquilo que Ele tem te dado hoje. É um tempo de adaptação, é um tempo de renúncia, mas nada disso pode roubar de você a alegria, em nome de Jesus. Segundo lugar, Paulo fala de contentamento. Segunda aplicação. Aprendi o segredo de viver contente, em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Contentamento. Irmãos, isso aqui é algo que só o Espírito Santo pode colocar em nós. Quando o Ademar de Campos escreveu aquela música, Ieoa, Jeová, foi num tempo difícil, eu ouvi uma vez ele falando sobre isso. Ele estava vivendo uma batalha muito grande, e ele falou assim, Satanás é especialista de fazer a gente olhar para aquilo que a gente não tem. Né? Mas ele falou assim, mas o Espírito Santo é especialista de nos fazer enxergar aquilo que a gente tem. E ele começou, eu sou grato por tudo que tenho. Família, amigos, irmãos. Né? E ele começou a se alegrar. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. E Deus começou a encher a vida dele. Contentamento. Se nós não somos gratos com aquilo e contentes com aquilo que Deus nos dá hoje, meu irmão, possivelmente você vai ficar um tempo ainda aí para poder passar para frente, para avançar. Vamos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem provido para as nossas vidas, em Cristo, e também nas nossas demandas familiares, diárias, no nosso dia a dia. E Paulo também nos ensina o caminho do fortalecimento. Passando por adversidades, ele olha para essas situações e diz assim, tudo posso, naquele que me fortalece. Posso passar pela abundância e isso não tomar o meu coração, é isso que ele está dizendo. Posso passar pela escassez e não reclamar de Deus e não abandonar o caminho. É aquela oração de Agur lá de Provérbios. Não me dês nem muito nem pouco. Não me dê muito para não esquecer do Senhor, não me dê pouco para que eu não roube de ninguém. Que meu coração seja grato. Em nome de Jesus. O caminho do reino de Deus, o caminho do discipulado de Cristo é de uma vida simples, que confia na graça de Deus todos os dias. O pão é de cada dia, o pão nosso é de cada dia, o maná era diário. Tinha um engraçadinho que falou assim, acho que amanhã Deus vai descansar até mais tarde, e pegava para o dia seguinte e apodrecia. Só podia pegar por 2 dias na sexta-feira, que sábado era dia do Senhor, dia do descanso. Aí na terça-feira um gaiato falou assim, amor, vamos pegar mais aí, traz um balde a mais aí. No outro dia era bicho para tudo que era lado. Quer ter trabalho, então bota bicho dentro de casa, né? Na cozinha. Se não, confia que o Senhor provê a cada dia, a cada manhã. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Amém, querido? Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Você pode ficar de pé.
Vamos nos alegrar nele. Queria que você, aí mesmo no seu lugar, na presença do Senhor, começasse a agradecer a Deus pela alegria que você tem de ser chamado filho de Deus, pela alegria que você tem de ser chamada filha de Deus, por ter seu nome escrito no livro da vida, por ter sido perdoado pelo sangue de Jesus, reconciliado com o Pai. Comece a agradecer ao Senhor, comece a se alegrar na presença do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, celebrando a bênção de ser quem você é agora em Cristo, vida nova, nova criatura, um espírito novo, um coração novo. O Senhor disse: eu vou tirar o coração de pedra, eu vou dar um coração de carne, eu vou encher do meu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos alegrar nele, depois vamos cantar mais uma canção antes da oração final. Se alegre no Senhor, meu irmão. Se alegre mesmo na adversidade. Mesmo que você olhe lá para a circunstância e você não veja um resultado imediato. Abacuque diz isso: eu vou me alegrar no meu Deus, ainda que a figueira não floresceu ainda não há azeitonas, ainda não há azeite, mas eu vou me alegrar no Senhor, porque Ele é o Senhor da minha vida. A minha vida é dEle, a sua vida é dEle, em nome de Jesus. Não há nada que se compare à presença do Senhor. E aquilo que for necessário, Ele vai acrescentar. Busque em primeiro lugar o reino. É promessa de Jesus. Senhor amado, nós nos alegramos na Tua presença. Nós exultamos diante do Senhor nessa manhã, Pai. Porque aquilo que nós não podíamos fazer, Tu fizeste na cruz do Calvário. A nossa dívida foi paga, Senhor, no sangue de Jesus. Tu nos selaste com o Espírito Santo da promessa, é a garantia, é o penhor da nossa herança, Senhor. Somos guiados a cada dia pelo Teu Espírito. Pertencemos ao povo que vai morar na eternidade, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Obrigado também pelo privilégio, Senhor, de além de tudo isso, o Senhor nos fazer participar da Tua obra. Obrigado pelos dons, pelos talentos que foram derramados nessa igreja. Obrigado pelo serviço da Tua igreja. Cada um aqui que tem Te servido, Senhor. Isso é graça, isso é bênção do Senhor. E nós nos alegramos nessa manhã. Pelo ministério infantil, pelo ministério entre os juniores, entre os adolescentes, os jovens, homens, mulheres. Liderança, Pai, pelas células, pelo ministério multimídia, pelo ministério de louvor, por cada serviço que é feito nesse lugar. É porque o Senhor derramou dons e talentos, Senhor. Obrigado pelas parcerias missionárias. Obrigado pelos recursos que o Senhor tem dado, Senhor. E nós confiamos que aquilo que for necessário, o Senhor vai acrescentar. Porque Tu és o Senhor da seara. Senhor, levante novos trabalhadores para a Tua obra. Para a glória do Teu nome. Nós Te adoramos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.